Bom dia, pessoal, tá? Nós estamos aqui para começar as nossas aulas de forma virtual, né? A gente já tinha tocado nesse assunto, mas não custa nada. A gente vai fazer uma retomada, a gente vai adentrar o conteúdo e vai começar a trabalhar por aqui mesmo. O bimestre vai fechar no final do mês e a gente tem que começar a desenvolver algumas coisas, tá? Então, nosso assunto era geometria analítica, distância, né? Tá? Aí a gente só precisa lembrar de algumas coisas, né? Distância entre dois pontos. Então, ó, o professor vai usar aqui, ó, que está aberto um PowerPoint que eu vou disponibilizar, né, para vocês. Tá? Aqui em cima está o GeoGebra, que para quem tiver no celular ou em casa pode usar, tá? E aí as ideias, tá? Então o professor vai colocar aqui, ó, o que eu preciso saber quando eu marco um ponto, tá? Marquei lá o ponto 1 para x, 2 para y. Apareceu aqui, ó, na janelinha de álgebra. O primeiro ponto é 1, porque eu estou falando da coordenada x, que é a que está deitada na horizontal, tá? E o ponto 2 para y, que é a coordenada que está na vertical, está em pé, tá bom? Então, primeiro deitado, depois em pé, tá bom? Então, assim que a gente marca uma coordenada, primeiro x, depois y. Eu vou marcar um outro ponto, ponto B. Olha o ponto B, ele traz o 6 para o x, o 4 para o y, tá? As ideias que a gente vai usar aqui para descobrir qual que é a distância entre A e B são coisas que a gente já conhece, tá? Se isso fosse na coordenada horizontal, muito tranquilo, né? Seria uma unidade, 2 unidades, 3, 4, 5, tá? 5 unidades, tá? Por que traz um problema? Traz um problema porque ele está na diagonal, então ela não está na reta, né? Ela não está nem em pé e nem deitado, então ele vai trazer uma dificuldade. Então a gente não está trabalhando numa única dimensão, a gente está trabalhando em duas dimensões, tá bom? Então a ideia é essa. Vou passar o próximo slide. Então, distância entre dois pontos. Aí a gente tem aqui, ó, essa fórmula, tá? Mas o que a gente não pode se ater à fórmula, tá? Por que o professor está falando não se ater à fórmula? São ideias conhecidas, tá bom? Então, ó, o GeoGebra vai nos auxiliar. Se eu ir lá na terceira janelinha, clicar lá segmento, eu vou marcar entre o segmento A e B, eu sei já que essa reta F tem 5,39. Ele responderia nosso problema, tá? Mas como que eu faço isso em exercício, usando essa ideia, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar para a coordenada x, tá? Entre o x do A, que é 1, e o x do B, que é 2, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tá? Deixa eu só tirar o ponto que eu coloquei. A gente tem 5 unidades. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, o x do A é 1, o x do B é 5, tá? Eu tenho 1 menos 5 vai dar menos 4, tá? Não tem problema da ordem aqui, mas como a gente está falando de distâncias, elas são sempre positivas, né? Para ficar negativo, eu estaria trabalhando com sentido, e aí eu estaria na física, tá? Mas aqui é sempre, como a gente vai elevar ao quadrado, se ficar negativa não tem problema. Qual ponto eu pego primeiro? Tá? Essa é a ideia. Então, se eu peguei a diferença entre o A e o B na horizontal, ela é 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tá? 5 elevado ao quadrado dá 25. Agora, no Y, eu vou marcar aqui, ó, o Y do A está aqui no 2, enquanto o Y do B está lá no 4. Então, ó, se eu peguei lá y do A 2 menos 4, daria menos 2, daria uma distância negativa. Porque eu estou pensando no sentido, mas não existe. Então, qual que é a diferença? É o ponto de cima menos o de baixo. Tá? Então, essa distância é 2. Aqui 2 ao quadrado é 4, 25, que é esse lado do triângulo. A gente tem um triângulo aqui, ó, se a gente for olhar
tá? O professor vai marcar aqui, ó. A gente tem um triângulo, e aí a gente vai lembrar lá do teorema de Pitágoras. Esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, vai ter que dar esse lado ao quadrado. Então, um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, vai ter que dar a hipotenusa ao quadrado, tá bom? Então, 25 com mais 4 dá 29. O que a gente precisa lembrar? Raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6. É um número entre 5 e 6, tá? Então, é esse 5,39 aqui, beleza? Então, essa aula fica por aqui, a gente vai para uma próxima, tá? Abraço!